Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, os dias em que vivemos, nós vemos que muitas coisas têm acontecido, muitas coisas que até quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece as profecias, vê que o mundo não está normal, vê que as coisas não estão normal, que as coisas não estão acontecendo da forma que é para acontecer. E nós, como cristãos, nós temos que entender e nos preparar para tudo que não só vai acontecer, mas que já está acontecendo em nosso meio. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Josué 1, capítulo 7. Glória a Deus. Tão somente seja de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Glória a Deus. Querido Deus, soberano e eterno Pai, Senhor Deus, nessa noite, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa estar nessa noite, Pai, falando com a tua igreja, Pai, falando conosco, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, Pai, possa estar falando, Pai, grandemente, Pai, conosco nessa noite, meu Pai. Tira tudo de mim, meu Pai, porque eu sou falho, Pai, sou um ser humano, Pai, mas que o teu Espírito Santo, Pai, que venha estar falando, Pai, conosco nessa noite, Pai. Fala com a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa estar repreendendo, meu Pai, toda a força do mal, todo o poder das trevas, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa estar expulsando, Pai, desse local, Pai, expulsando, Pai, da mente, Pai, do coração, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Para que a tua palavra, Pai, venha penetrar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que ela venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer morada, Pai, dentro do nosso ser, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vemos que no livro de Josué, no capítulo 1 especificamente, o Senhor está ordenando a Josué a dar continuidade ao processo de entrar na cidade de Canaã. Moisés cumpriu a sua tarefa nesses 40 anos pelo deserto. Porém, o Senhor não permitiu que Moisés se adentrasse à terra prometida, mas Deus ele levantou Josué para possuir a terra prometida, a terra de Canaã. E esse capítulo 1 ele vai estar apresentando a Moisés. O Senhor ele está encorajando a Josué a prosseguir adiante, a prosseguir no processo, na promessa que ele já tinha dado àquele povo. No capítulo 1, no versículo 1, ele fala o seguinte: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno: Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, ordeno-lhe. Versículo 2: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Versículo 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates,
toda a terra dos todas as terras dos Hititas, até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser forte, destemido, porque farás este povo herdar a terra que os seus pais jurei lhe dar. No versículo 7: então somente ser de fato firme e corajoso, para ter o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Queridos, nós vemos que o Senhor ele continua, ele dá início nessa passagem de Josué, encorajando a Josué a prosseguir, a entrar em Canaã. Porém, Josué, nós vemos a trajetória de Josué, ele foi um dos braços direitos de Moisés. Por isso que o Senhor o levantou como sucessor de Moisés. Só que acontece? Eles tinham a terra prometida para adentrar. Eles tinham a terra de Canaã para tomar posse, uma terra boa. A Bíblia fala que é uma terra que mana leite e mel. E Josué, ele se encarrega de conduzir esse povo até Canaã. E a Bíblia narra que Josué, em seguida, mais na frente, ele convoca todo o povo, ele ordena todo o povo para a travessia do Jordão. Josué, ele ouviu a voz do Senhor e em seguida ele tratou em obedecer. No versículo 10, o Senhor fala: então Josué, ele orientou os oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai as vossas provisões, daqui a 3 dias atravessareis o Jordão. Neste ponto, com o objetivo de entrar e ocupar a terra cujo após o Senhor vosso Deus nos concedeu. Querido, Josué, ele entende o processo, ele já vinha nessa caminhada, na expectativa de atravessar o Rio Jordão e em seguida adentrar a cidade de Canaã, a cidade a qual o Senhor havia prometido ao seu povo. Porém, hoje no mundo nos tempos em que vivemos, nós vemos que nós, como os cristãos, nós temos uma promessa de uma terra para que nós venhamos adentrar. Não como Josué e aquele povo entrou em Canaã. Nós temos uma Canaã celestial para adentrar. Porém, esse processo, para que nós possamos herdar essa terra, esse processo, Jesus, ele fez esse processo, essa trajetória, e nós nos achegarmos a Canaã celestial. O próprio Cristo, ele já abriu o caminho. Porém, quando nós nos convertemos a Cristo, nós estamos dando o primeiro passo para esta cidade, a Nova Jerusalém celestial. Só que, o que acontece? O Senhor, suas profecias, ele usou os profetas para profetizar acerca desse tempo, acerca de quando isso iria acontecer, e principalmente nas profecias da vinda de Cristo, da vinda de Jesus para nos buscar, para morar nessa cidade santa. Sabe o que acontece? As pessoas hoje elas não estão tomando posse dessa Canaã. As pessoas não estão crendo que essa Canaã, já estamos próximos de adentrar a Canaã celestial. Só que muitos, que hoje que é o período da igreja ser
nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a igreja de Deus hoje ela está dormindo. A igreja de Deus hoje ela dorme. Se você for falar hoje das profecias sobre a vida de Jesus, você está falando coisa que não é para se falar, porque a igreja não precisa ouvir sobre isso. Muitos não estão ensinando sobre a questão da vinda de Jesus. Eu iniciei essa mensagem no livro de Josué, por quê? Porque assim como o Senhor, o próprio Deus, ele encoraja a Josué a prosseguir avante, levantar a cabeça e prosseguir esse trajeto da travessia do Rio Jordão, nós sabemos que Canaã tinha uns muros altíssimos, tinha o Rio Jordão, tinha vários povos para que Josué tomasse posse daquela terra, Canaã. Porém, Josué não baixou a cabeça, ele enfrentou todos os obstáculos que havia pela frente, porque Josué ele tinha um alvo. O alvo de Josué era tomar posse da terra que já tinha sido prometido a eles. E Josué, ele conduz aquele povo rumo à cidade de Canaã. E nesse aspecto, o povo de Deus ele sai vitorioso. Só que a Canaã que nós anseiamos, que nós aguardamos hoje, essa Canaã é uma cidade celestial, que a Bíblia fala que são novos céus e novas terras. Então são esses novos céus e essas novas terras que nós aguardamos e nós cremos pelos olhos da fé, que nós vamos adentrar a esta cidade, em nome de Jesus. Só que para nós entrar nessa cidade, nós não podemos, a Bíblia fala que nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não vamos entrar na Canaã celestial de qualquer jeito, vivendo segundo os nossos próprios desejos. O Senhor nos encoraja a cada dia mais a buscar a santificação nos últimos dias. O Senhor nos encoraja a cada dia mais buscar mais ser cheio da presença de Deus. O Senhor Jesus, ainda quando estava na terra, em várias parábolas, ele dá um sentido da vida de Jesus. Ele fala das parábolas das 10 virgens. Ele dá um sentido real de como será a vida dele e da forma que nós, igrejas, temos que esperar a vida de Cristo. Não de qualquer forma, mas com as lamparinas acesas, aguardando, ansioso pela vinda de Cristo que virá nos buscar. Só que hoje, quando nós falamos da vida de Cristo, falamos que o tempo está acabando, muitos não aceitam, muitos dizem que não é para pregar, muitos não querem nem ouvir falar sobre isso. Só que eu, como um mensageiro do Senhor, como um servo levantado para pregar a palavra do Senhor, hoje eu não vejo, queridos, eu não vejo outro tema a não ser falar da vida de Jesus, de arrependimento, de perdão, de amor ao nosso próximo, porque tudo isso é um princípio para que nós venhamos nos santificar. Aquela pregação de Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, querido, esse tempo já passou. Esse tempo já passou. Nós vivemos nos últimos dias. A Bíblia fala que os dias em que vivemos são os dias maus. Que nós já estamos? Nós já estamos no princípio da tribulação. Só que falar isso para muitos é bobagem. A igreja do Senhor não quer passar por sofrimento. A igreja do Senhor, que se diz do Senhor hoje, ela quer o quê? Ela quer que ela confessou o nome de Jesus e só o ato de ter confessado o nome do Senhor Jesus, ou vir para a igreja 2, 3 vezes por semana, acha que é o ato de ir, de ser arrebatado, que ele não é só isso. Tem muita coisa que você precisa fazer para que você venha herdar, para que nós venhamos herdar a Canaã celestial. Quando nós vemos Mateus 22, é um dos temas, Mateus 24, perdão, é um dos temas que eu estou mais falando nesses últimos tempos, é sobre a questão da vida de Jesus, da preparação, do princípio das dores.
Só que essa pregação de Mateus 24, pouco se vê falar. Hoje não se fala dessa pregação. E quando se fala, o pouco que se fala, dizem assim: isso não é para nós, isso já aconteceu. Mas não precisamos se preocupar, porque isso já passou. Isso foi nos anos 70 depois de Cristo. Não aceitam essa passagem de Mateus como uma preparação para o princípio das dores, para a vida de Cristo. Só que nós vemos um versículo claríssimo. Quando os discípulos mostram para Jesus, naquele tempo, que o Senhor, olha, mestre, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quando os discípulos chegam para Jesus e mostram o templo, olha, mestre, olha a construção do templo. Os discípulos chegam perto de Jesus e apontam para a construção do templo. Eles achavam que Jesus ia admirar aquela construção, aquele monumento de pedra construído com pedra, ouro. Eles achavam que Jesus ia se embelezar com aquilo, com a construção daquele templo. Mas o que é que Jesus fala? No versículo 2, ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Os discípulos ficaram meio que sem entender por que o Senhor estava falando aquilo. E no versículo 3 ele fala: tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhes pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos. Querido, essa pergunta é o ponto X para nós entendermos que Mateus 24 é para o tempo do fim. É o ponto X porque ele fala: mestre, diz quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos. Aí Jesus, ele começa no versículo 4 até o 14, ele dando uma expansão do que vai acontecer, o princípio das dores, rumores de guerra, o amor de muitos esfriará. Ele começa falando vários aspectos sobre o fim dos tempos. E tudo isso que é narrado do capítulo 4 até o 14, tudo isso nós já vemos hoje. Só que a igreja que se diz do Senhor, que é para falar sobre isso, para apresentar à igreja: olha, irmãos, a coisa está ficando preta, a coisa do caminho está estreitando, vamos nos preparar, vamos nos santificar. Não ensina. O que ensina hoje, que a igreja de hoje está uma igreja festiva. Então, a igreja de hoje está semelhante às coisas do mundo, é muito forró, é muito aniversário, é muitas coisas. Não estão preparando o povo para a vinda de Cristo. É um dever de todo líder, todo pregador da palavra, falar sobre esses acontecimentos, preparar a igreja para o que está por vir. Só que, as poucas igrejas que ensinam sobre isso, queridos, tem poucos irmãos. Os irmãos não querem ouvir sobre isso. Entre aspas, não é nem só os que ensinam que tem culpa. A igreja não quer ouvir sobre isso. A igreja não quer sofrer, não quer passar por tribulação. O ensinamento é assim: não. Usa um versículo de Apocalipse e fala: e por guardar a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora do dia mau, que está para vir para provar todo mundo. Aí dizem que o Senhor vai vir arrebatar a igreja. Não é assim. Usa apenas um versículo e diz que o Senhor vai vir e vai arrebatar a igreja, porque a igreja do Senhor não vai passar por sofrimento. Que conversa é essa?
A igreja do Senhor, ela vai passar sim, ela vai passar por provação, ela vai passar por tribulação, e o Senhor ainda completa, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele ainda completa. Perseverar é lutar. Como é que você persevera de braços cruzados, só esperando Jesus voltar? Que perseverança é essa? A perseverança é luta, queridos. Só que a igreja do Senhor, ela quer ser melhor do que o discípulo de Jesus. Olha como que foi a morte do discípulo de Jesus. Mas a igreja do Senhor não quer passar. Eu aceitei Jesus, é só vida boa, pronto, acabou. Você não, queridos. Você tem que estar preparado, você tem que estar achando a palavra de Deus para suportar o que já está para acontecer. No próximo ano, 2023, se inicia um novo ciclo da era da humanidade. Se inicia um novo ciclo da era da humanidade. Aonde que você ouve isso nas igrejas? Você não ouve isso nas igrejas. Você ouve isso na mídia, piorou. Mas talvez você já tenha ouvido falar da agenda 2030. Olha os objetivos dessa agenda. O porquê dessa agenda se iniciar. A agenda 2030 iniciou em 2020. Essa agenda se encerrará em 2030. Por quê? O objetivo dessa agenda. Como que nós começamos 2020? Como que nós começamos 2020? Pandemia. Quer que o Senhor fale em Mateus 24, versículo 7 até o 9? Pragas, peste, fome. Irmão, mas aqui até que nós passamos, nós estamos enfrentando uma pandemia, uma praga, mas nós não estamos passando fome. Talvez você não esteja, mas de mundo afora tem pessoas morrendo de fome. País emendado com o nosso aqui no Brasil, tem pessoas morrendo de fome, catando comida no lixo. E quando o Senhor ele faz essas profecias, ele não está dizendo, não está especificando o local, ele está falando que vai haver fome em todo mundo. E isso não acontece, estralar o dedo, aconteceu fome em todo mundo, tem um processo. Tem um país que vai iniciar primeiro, em seguida vem outro, até que alcance todo mundo. Isso já está acontecendo. Só que muitas vezes nós queremos que aconteça conosco para nós ver que isso vai acontecer, que isso é verdade. Querido, se você for hoje se você for ver, hoje é G4, 4 de dezembro de 2022. Se você for ver hoje, a mídia não te mostra, mas muitas coisas estão acontecendo que você nem imagina que está acontecendo. E as pessoas e o seu líder, falando para irmão, e o seu líder, ele tem um dever de estar lhe orientando sobre essas coisas. Eu, como está na frente da obra do Senhor, tenho o dever de estar falando para vocês o que está acontecendo, não é só no mundo, mas aqui no Brasil. Hoje o exército está tomando o Brasil inteiro, está cercando o Brasil inteiro. O exército é a maior força nacional do Brasil. E quando o exército ele vai para as ruas, ele não vai para brincar. Quando o exército ele é convocado a ir para as ruas, fecha a fronteira de país, de cidade, porque ele tem algo acontecendo que nós não vemos e a mídia não vai demonstrar. A mídia é comprada, ela não vai demonstrar isso, mas já está acontecendo. Aí quando isso acontecer, querido, se isso acontecer, o que eu estou pensando que tomara que não seja agora, isso pode acontecer um princípio de uma guerra aqui no Brasil. E eu iniciei essa pregação com o livro de Josué. Quero que isso não é para nós ficar tristes, cabisbaixo, eu vou sofrer. Não é de forma alguma. Isso é um motivo de nós nos enchermos da presença do Senhor, buscarmos a presença do Senhor como se fosse o último dia, nos encher da presença de Deus e andarmos alegres, porque nós cremos no arrebatamento, e nós cremos e sabemos que se nós nos preparar, nós seremos arrebatados. Se nós vivermos de qualquer jeito, nós não seremos arrebatados, porque o Senhor não vem buscar a igreja, ele vem buscar os santificados, que se
santifica para subir com o Senhor. É esse que o Senhor vem buscar. Ele não vem buscar a igreja. Tem uma igreja aqui lotada de pessoas vivendo de qualquer jeito, no mesmo sistema do mundo. O Senhor vai voltar e vai levar uma igreja podre. Não vai. O Senhor vai levar uns remanescentes, aquele que o busca, aquele que espera. Senhor, eu sei de tudo que está para acontecer, eu sei que a tua vinda é iminente, eu sei que o Senhor está às portas, eu entendo isso, e eu me preparo na palavra, psicologicamente, para esperar a tua vinda. Aí você vai subir. Mas se você viver de acordo com o sistema do mundo, quando Paulo fala, olha, não se amoldeis a este mundo, Paulo não está falando, queridos, não está falando de se amoldar a esse mundo, que você como cristão, você está bebendo, você está se prostituindo, não. Ele está dando um exemplo, olha, não se amoldeis a este mundo. O que é que o mundo faz? Festas, aniversários, é tudo que o mundo faz, a igreja cristã hoje está falando, está fazendo. Eu não bebo, mas a festa está ali, o show está ali. A única diferença é que não tem bebida alcoólica. Mas como que não fica o pensamento daquelas pessoas? O coração daquelas pessoas, de tanto show, de tanta comemoração? É nesse aspecto que Paulo está falando que você não se amoldeie a este mundo. Porque do mundo tu já saiu. Tu não é para viver de conformidade com o mundo, com o sistema do mundo. Que você for ver, hoje as religiões, elas estão vivendo o que acontece no meio evangélico, é as mesmas coisas. O sistema é o mesmo sistema do mundo, não muda pouquíssimas coisas, mas é o mesmo sistema. E isso é multidões de pessoas dizendo que estão lá adorando a Deus. Será que você está adorando a Deus desse jeito? E o Senhor, Ele fala que quando nós formos orar, se eu falo em Mateus, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e apresentar as nossas dificuldades diante do Senhor, que em secreto Ele tudo vê. Não precisa nós estarmos mostrando para todo mundo que nós somos espiritual, como faz os demais. O Senhor, Ele vai apresentando em Mateus 6, Ele vai apresentando como que você deve orar como convém. Em seguida Ele vai apresentar a oração do Pai Nosso, que é uma oração correta. Ele vai apresentando o sistema de você viver. Por quê? Porque esse sistema é um sistema de santificação. Só que hoje, os ensinamentos de hoje, eu como líder religioso, se eu tivesse submissão de homem, eu estava aqui dando um show, a igreja já estava dando um monte de glória a Deus, já tinha gente rodando, já tinha gente sapateando, porque eu tinha que fazer isso, porque o meu líder, homem superior, mandava que eu levasse a igreja a fazer isso. Só que isso não edifica o reino de Deus, muito menos a sua vida. Muito menos a sua vida. O que edifica a sua vida, meu amado irmão, é você ouvir a palavra do Senhor atentamente, crer no seu coração e se esforçar para viver de conformidade com a palavra. Isso edifica a tua vida. Se fosse para mim levar a igreja, os irmãos, emocional, dar muito glória a Deus, eu saberia fazer isso. Só que a Bíblia não me manda fazer isso. A Bíblia manda, olha, aquilo que tu aprendeu, tu ensina. E o que a Bíblia me ensina é ser santo. O que a Bíblia me ensina é ser santo, é buscar santificação, se preparar para a vida de Jesus, e aquilo que você vive, você passar para outras pessoas. Só que a igreja hoje você vê no YouTube, é só que você vê as igrejas lotadas, a pessoa roda, a pessoa gritando, é tanta coisa que não convém da palavra de Deus, ainda diz que estão esperando a vida de Jesus. De que forma, irmão? De que forma que estão esperando a vida de Jesus? Desse jeito? Se estão esperando, é sabendo que não vão subir, porque não é desse jeito, a santificação não é desse jeito. Josué 1, capítulo 9, ele fala: não foi eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso. Quando ele fala para Josué, o Senhor Jesus, ele também já nos falou: olha, sejam fortes, sejam corajosos, enfrente, ainda que a sua matéria pereça no pó da terra, eu resgatarei
trarei o teu espírito. É dessa forma que a igreja de hoje tem que viver, negando a si mesmo por amor a Cristo. Porque ainda que o nosso corpo, a nossa matéria venha ser destruída nesta terra, o nosso espírito, nós temos a certeza que esse aí vai para o céu. Essa é a certeza que nós temos. Não adianta eu estar, meu irmão, você que está passando luta, você que está com dificuldade, toma posse da vitória. Irmão, a vitória do crente, a vitória do cristão, é a salvação, não tem outra vitória, não tem, irmão. Irmão, é pecado ser rico? Não. É pecado ter muito dinheiro? Não. O pecado é você colocar tudo isso na frente de Deus. Porque se você é um grande empresário, se você tem muitas coisas para tomar de conta, se você quer tomar de conta das coisas do mundo com excelência, você esquece de ter excelência diante de Deus. Por isso que o Senhor fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus, e ele ainda faz uma comparação que é mais fácil um camelo passar no fundo de um agulho do que um rico entrar no reino dos céus. Porque hoje o ato de um pastor, o pastor não quer ser pobre, pastor não quer andar com uma roupinha simples como essa, pastor não quer andar num carro velho, pastor não quer morar numa casa velha, pastor não quer viver no luxo, não. Deus disse que nós temos que usufruir o melhor dessa terra. O quê? A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. O que é que tu vai se usufruir do melhor dessa terra, se não for buscar a presença de Deus para a tua vida? O que é que essa terra tem a te oferecer? O que é que essa terra tem de bom para ti? Meu querido, a única esperança que nós temos é da vida eterna. Essa é a vitória do cristão. Só que nós temos que encarar tudo que está para acontecer, que no próximo ano em 2023, anotem, 2023 vai acontecer algo que você menos imagina, algo que você não espera, porque você não está buscando na palavra. Só que não é para você, nós que buscamos, não é para nós enfrentar isso de qualquer jeito. É triste, não é para nós enfrentar de cabeça erguida, sabendo que a vitória é nossa, a vitória do céu. Essa é a nossa vitória. Você tem que ficar sabendo disso, não é para você ficar desconsolado, desconfiado, não, de forma alguma. É para você dar glória a Deus, para você estar sabendo disso e estar se preparando para isso. Hebreus 10, capítulo 35, ele fala: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grande galardão. E a confiança que nós temos é no Senhor. Para quê, irmão? Para que através dessa confiança nós venhamos a herdar a vida eterna. E o Senhor, Ele nos promete, pois nela há grande galardão. Ele nos promete um galardão nos céus. Só que para nós tomar posse desse galardão, queridos, nós temos que anseiar pela vida de Jesus, temos que nos preparar e não viver de qualquer forma. Não viver de qualquer jeito, como se nada tivesse acontecendo. Gálatas 6, versículo 9, ele fala o seguinte: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Se não desistirmos de fazer o bem, nós colheremos no tempo certo. Querido, o que é que nós entendemos na época em que vivemos de fazer o bem? Eu dar um quilo de arroz a uma pessoa que bate na minha porta pedindo uma esmola? Não, isso não é fazer bem. Fazer o bem, meu amado irmão, nesses últimos tempos em que nós vivemos, é você saber que tudo está para acontecer, e aquelas pessoas que não sabem, você falar para ela, você tentar mostrar para ela que o que vai acontecer é algo sobrenatural, e que se essa pessoa não estiver preparada, ela não vai subir. Isso é fazer o bem, porque você está levando a salvação para essa pessoa. Não é você dar uma esmola que você vai estar fazendo bem a ninguém, não, porque se você der uma esmola hoje, ela vai estar precisando de novo. Não é nesse sentido de fazer o bem.
Segunda Crônicas 15, versículo 7. Todavia, sede fortes, confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Que sabe o que é que ele fala? Não desfaleça as vossas mãos, porque as vossas obras têm recompensa. O que nós fazemos com as nossas mãos que nós podemos levar à salvação? O que nós poderemos fazer? Todavia, sedes fortes e confiantes, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Querido, ele manda trabalhar para o Senhor Jesus, ganhar alma enquanto ainda há tempo, trazer pessoas para Jesus enquanto ainda há tempo, porque já esse período vai ser encerrado, esse período vai cessar esse tempo que nós temos de liberdade para nós pregarmos a palavra, esse tempo que nós temos de liberdade de ler a palavra, de pregar, de sair nas ruas falando de Jesus. Isso está com os dias contados, meu amado irmão. Está chegando o dia, chegando o tempo em que alguém vai te perguntar: você é cristão? Você mesmo sabendo, não, eu sou não. Igual Pedro negou a Jesus, com medo da morte. Isso já está para acontecer. Não adianta eu falar para vocês que isso não vai acontecer, porque isso vai acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. E nós temos que estar preparados para isso. Só que é que mesmo com essas palavras, mesmo com esses versículos tão fortes, tão pesados para a igreja, que a igreja não quer nem ouvir falar sobre isso, nós temos que prosseguir em frente. Nós não podemos desanimar. Nós temos que estar com a cabeça erguida, não fazendo que nem fez os discípulos de Jesus. Mateus 6, 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12: vós desejais ir embora? Pedro respondeu ao Senhor: para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida? Que mesmo nós sabendo de tudo que está para acontecer, nós não podemos recuar, porque só o Senhor tem a palavra de vida, só o Senhor tem a palavra da salvação. Irmão, eu vou sair dessa igreja, irmão, que o irmão é líder. Eu vou para uma igreja que pregue umas palavras melhor. Amém, meu querido? Meu querido, eu vou ficar triste se vocês forem. Vou ficar triste. Mas o que é que Jesus fala para os 12? Diz: vocês também não vão querer acompanhar, não? Vocês também não vão querer retroceder, não? Só que antes ele, no versículo 4, ou 64, ele fala: entretanto, existe algum de vós que não creram, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam que ele iria trair. E continuou: e por isso eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser aquele que o meu Pai tenha concedido. Queridos, o Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, ela é forte, ela não é um peso, não é pesado, mas são fortes. E se nós não estivermos bem firmados verdadeiramente em Cristo, nós também não vamos receber essas palavras. Nós vamos meio que abandonar a Cristo. Quando eu falo meio que abandonar, não é você voltar a fazer aquilo que você fazia, mas você vai se acomodar no evangelho raso, um evangelho que não te traz salvação. Por que o evangelho não traz salvação? Porque você não vai se preparar para a vida de Cristo. Quando o Senhor ele dá um exemplo naquela parábola das 10 virgens, 5 esperam o noivo ansioso, adornado com a lamparina acesa, mas 5, o Senhor fala que são as nécias. E muitos desses da igreja de hoje, muitos vão ver Jesus voltando.
para arrebatar a igreja, para buscar os que santificam, e muitos do povo de Deus vão ficar, porque não espera, porque não acredita, porque não crê que isso é para hoje, que isso já está acontecendo. Romanos 12, versículo 11 em diante, ele fala algo bem interessante. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na presença, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Querido, esse versículo 12 ele é bem profundo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Querido, quando ele fala sede paciente na tribulação, o que você entende com isso? Você acha que essa vida que você viveu, você é atribulado em quê? Qual a tribulação que nós vivemos hoje, pelo amor de Deus? É nós não ter todo dia nós ter um dia de trabalho? É nós passar um sufocozinho na finança? Muitas vezes passar um sufocozinho na área da saúde, isso é tribulação? Não, isso não é tribulação. Tribulação é que está por vir. Tribulação é que está por vir. Só que ele fala para nós enfrentar isso com alegria. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. É para nós enfrentar isso com alegria, fervorosos do Espírito. Aí, que nem aqueles irmãos dos mártires. Nossa, eu fui longe agora. Dos mártires. Mesmo naquela arena, rodeado de leões, tudo faminto, mesmo os leões prestes a devorar, eles louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. E isso nós temos que ter, esse espírito de amor, esse espírito de Deus sobre nossas vidas, que ainda que nós venhamos a perecer, nós venhamos estar louvando ao Senhor com o coração grato. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 10. Hebreus 10, capítulo 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. Querido, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Deus tem promessa de te dar um monte de dinheiro? Não, essa não é promessa de Deus para a sua vida. A única promessa que nós temos é a promessa da vida eterna. E ele fala que fiel é quem prometeu. Aquilo que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. Só que ele não vai cumprir na vida de qualquer um. Ele vai cumprir na vida daquele que é obediente, na vida daquele que o teme, que o obedece. Aí a fidelidade do Senhor vai se cumprir na vida dessa pessoa. Eu fico tão triste, mas é triste mesmo. Eu conheci a vida de pessoas que têm uma vida de qualquer jeito, muitos andam de qualquer cristãos. Dentro da igreja é um cara, você olha, bicho, aquele é um grande homem de Deus. Quando você vai olhar para a vida da pessoa, você conhece a vida da pessoa. Isso é triste. Ainda querem dizer que são cheios de Deus. Como? Versículo 24. E consideramos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações do amor fraternal e as boas obras. Versículo 25. Não abandonamos
não abandoneis a tradição de nos reunirmos como igreja. Querido, olha o que ele fala nesse versículo: não abandonamos a tradição de nos reunirmos como igreja. Essas paredes aqui é a igreja? Não. Quantas pessoas hoje têm priorizando parede, priorizando o templo, ar-condicionado, as paredes luxuosas, os bancos, um luxo. Quando ele fala, não abandoneis a tradição de nos reunirmos com igreja, não importa onde os servos de Deus estejam reunidos, ali é a igreja. Irmão, é bom ter um localzinho descoberto para nós reunir, é bom, é maravilhoso. E se não tiver, não importa, vamos nos reunir na rua, onde tiver. E muitos hoje priorizam o templo de paredes, não priorizam a igreja do Senhor, que são pessoas. Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quanto seres, que o dia está se aproximando. Ele fala: olha, meu amado irmão, não abandoneis a vossa congregação. Congregação não é parede, não é templo, não é casa. Congregação é pessoas. Não abandoneis a prática de congregar, de se reunir. Porque enquanto vocês estão reunidos, vocês estão se fortalecendo um no outro. Um está mais fraco, o outro vem com uma palavra de encorajamento e levanta. Um está desanimado, o outro vem e levanta. E assim a igreja do Senhor, ela segue firme. E ele encerra o versículo 25. Tanto mais quanto seres que o dia está se aproximando. Qual é esse dia que está se aproximando, querido? Qual é o dia? Todo dia se aproxima, porque todo dia nós passamos pelo dia. Qual é o dia que se aproxima? O dia de Cristo, o dia da vinda do Senhor Jesus. E não é o tempo de nós andarmos de qualquer jeito, andarmos de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos. Hoje é o tempo, hoje é o dia de nós negarmos a nós mesmos por amor a Cristo. Queridos, eu sempre falo o quanto é bom você acompanhar pessoas. Quando você está acompanhando pessoas fracas na fé, enquanto você está tratando de pessoas, Deus está te tratando. As pessoas hoje não querem ter compromisso de cuidar de pessoas. Um pastor de uma igreja grande nunca nem viu um fiel, nunca nem viu, mas está ali, está contribuindo com a igreja, que não digo com a obra de Deus, mas com a igreja, com o pastor, está ali, não tem cuidado. As igrejas grandes não cuidam das ovelhas, e muito menos ensinar a andar no caminho reto. Uma ovelha pequena não tem acesso a um pastor grande, não tem acesso. E não vem me dizer que tem, que não tem, porque eu já participei de igreja grande, eu sei que não tem. Mas o Senhor, Ele fala que nós venhamos estar unidos como igreja, fortalecendo um ao outro, porque o dia se aproxima. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando o nosso interior. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais,
ao passo que os que não se veem são eternos. Querido, Ele nos ensina a nós não ligarmos para isso que os nossos olhos veem, mas que nós venhamos dar valor àquilo que nós não vemos, que é o reino de Deus. Isso é o que o Senhor nos ensina, que Paulo nos ensina em Coríntios, a dar valor às coisas de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Querido, como que o nosso interior está em plena renovação dia após dia? Se nós não estivermos buscando a palavra, uma perseverança, como que está se renovando todos os dias? Não tem como se renovar. Não tem como. E ele fala no versículo 17: pois as nossas aflições leves, aflições, não é tribulações. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. De que nós reclamamos? De que nós reclamamos? Se essas provações, essas aflições leves, como Paulo fala, e passageiras, porque tudo nessa terra passa. O Senhor fala que tudo nessa terra é passageiro. Logo, logo, essa aflição que você está enfrentando hoje vai passar. E ainda, se você superar em Cristo, ela vai gerar em você um valor eterno. Lembrei da pregação que a Vanessa falou: a cada obstáculo vencido é um tijolinho construído no céu. A cada provação vencida é um tijolinho construído no céu. Um exemplo, nós sabemos que não é tijolo, mas é desse jeito. 2 Tessalonicenses, cadê você, Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses 2:16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, aleluia, versículo 17, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Glória a Deus. Tiago 1, versículo 12, ele fala: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha para quem a coroa da vida está prometida: para aqueles que o amam. Porque tem muitos irmãos que estão na igreja que não amam a Deus, nem conhecem a Deus, nem conheceu. Até que ouve falar de Deus, até que diz que tem Deus, mas nunca teve um encontro com Deus, nunca teve um encontro com Deus, porque o Senhor fala que Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Apocalipse 3, versículo 11. O Senhor fala: venho em breve, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho em breve, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando ele fala que guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, nós nos lembramos que o Senhor Jesus fala em Mateus que aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele fala no Mateus 24, que a partir do 23, que o engano vai ser tão grande que até os escolhidos serão enganados. Por isso que o Senhor fala: guarda a tua coroa, para que ninguém tome o que tu tens. Até que
Ele vai oprimir as pessoas, ele vai vir com engano, ele vai passar 3 anos e meio, nesses 3 primeiros anos e meio, vai tentar te seduzir de todas as formas. Ele vai te seduzir de todas as formas nesses 3 anos e meio. Se você não entrar no sistema do anticristo, aí te prepara para sofrer, porque tu será perseguido, atribulado. Te prepara, irmão. Devemos nos preparar. Essa é a palavra de hoje. Não é uma palavra longa, mas eu creio que o Senhor falou com a igreja hoje. Eu creio que muitos receberam essa palavra. Não que todos os versículos que eu citei aqui, meu amado, todos os versículos nós já conhecemos de pé e cor. Mas nós precisamos ouvir todos os dias, porque todos os dias quando nós vemos os versículos novamente, vem trazendo uma clareza maior ao nosso entendimento, vem trazendo outro tema na nossa mente, e isso nós vamos nos edificando, nos fortalecendo a cada dia mais. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.